vamos ao cadastro do PIS. O que seria PIS, professora? PIS é um cadastro, é um número, uma identificação do colaborador que, vamos dar um exemplo bem prático. Eu nunca trabalhei de carteira assinada, professora, e arrumei o meu primeiro emprego. Então, eu cheguei na organização, entreguei minha documentação, tudo direitinho. E eles me solicitaram o número do meu PIS. Só que eu informei para eles que eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada. Então, logo, se você nunca trabalhou de carteira assinada, você não tem cadastro no PIS. Por quê? Porque o primeiro emprego do funcionário é feito o cadastro no PIS junto à Caixa Econômica Federal da seguinte forma. É feita a emissão de um documento e a empresa, é de responsabilidade da empresa, dá a entrada nesse documento na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal vai gerar o número do PIS do empregado. Isso é repassado à empresa e a empresa repassa ao colaborador para que ele seja ciente do número do seu PIS, do cadastro do seu PIS. E todo empregado ele possui um cadastro no PIS na Caixa Econômica Federal. Ficha ou livro de registro de empregado, como eu já havia falado, é obrigação da empresa registrar todos os seus empregados no livro, que pode ser comprado em qualquer livraria, ou em fichas, que também pode ser comprado na livraria, ou gerado através do sistema eletrônico, onde a empresa cadastra seu empregado e emite todas as informações relacionadas a ele. Ô Tatiana, e sabe me dizer o que é que consta no livro de registro de empregado? Não sei, professora. Vamos lá, vamos aprender. No livro de registro de empregado vai constar toda a vida do empregado dentro da empresa. Como assim, professora? Tudo que diz respeito ao empregado. Nome, salário, função, data de admissão, quando ele começou a trabalhar na empresa, qual foi a função que ele começou a exercer, porque possivelmente, digamos que eu entrei na empresa como auxiliar de serviços gerais. Depois de 6 meses, eu fui avaliada e fui promovida. Então, aquela minha função, ela foi alterada. Então, essa alteração de função e, logicamente, a alteração de salário precisa constar também no livro de registro de empregado. Então, toda a vida, tudo que acontece com o colaborador durante a sua estada na empresa, precisa constar na ficha de registro de empregado. E o envio ao CAGED. Professora, o que é CAGED? Que eu nunca ouvi falar nesse nome. Parece até um palavrão, mas não é um palavrão. CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Como assim, professora? Funciona da seguinte forma. Toda organização, mensalmente, existem movimentações dentro da organização. Movimentações no sentido de admissão, existe X números de admitidos, e demissões, que existem alguns números de desligamentos também. Isso acontece mensalmente. E o Ministério do Trabalho, ele precisa estar a par de toda essa movimentação que acontece na empresa durante o mês. E a empresa, ela tem obrigação de informar o Ministério do Trabalho mensalmente sobre essas movimentações. Então, todo mês subsequente à movimentação é informado até o dia 7 toda a movimentação que ocorreu na organização. Ou seja, existe a empresa X que no mês de setembro houve 10 demitidos e 10 admitidos. Então, até o dia 7 do mês de outubro, a empresa ela tem que informar o Ministério do Trabalho quais foram as admissões e quais foram as demissões, data, tudo certinho, tudo organizadinho. Todo dia 7 do mês subsequente ao da movimentação. Então, só para recapitular o que é o CAGED. É o envio da informação de movimentação mensal da organização. Professora, mas houve 5 demitidos e não houve ninguém admitido. É preciso fazer a movimentação do CAGED, professora? Sim, é preciso fazer a movimentação do CAGED. Toda a movimentação que houver dentro da organização, o Ministério do Trabalho, ele precisa saber. Então, precisa ser enviado realmente o CAGED. Vamos agora conhecer uma rotina de folha de pagamento, que segue-se em folha de pagamento, RSR, que é o repouso semanal remunerado,
Tem também um adiantamento, que pode ser chamado também de adiantamento salarial, que eu vou explicar para vocês como é isso, como é que funciona. Um adicional noturno, que é um adicional a mais que você ganha por trabalhos noturnos. Como é, professora, essa questão do trabalho noturno? Já eu vou explicar para vocês. Um adicional de insalubridade. Insalubridade, sim, daqui a pouco também eu falo para vocês. Periculosidade, ajuda de custo, hora extra, remuneração e gratificação. Todos esses itens nós vamos explicar agora para vocês como é que funciona e de que se trata. E o que seria salário? Salário é a importância contratada com finalidade de remunerar o empregado pela prestação de serviço. Ou seja, nós, como empregados, prestamos esse serviço à empresa, pessoa jurídica, e em troca nós recebemos um salário, a remuneração por isso. Folha de pagamento. O que seria uma folha de pagamento? Folha de pagamento é a obrigatoriedade decorrente da legislação previdenciária e a empresa deverá adotar seu próprio modelo. Como assim, professora? Quando nós trabalhamos na organização, todos os nossos proventos, todos os nossos descontos. O que seria provento, professora? É tudo que nós ganhamos de adicional, que soma ao nosso salário. E todos os nossos descontos, tudo que nos é descontado do nosso salário, ele precisa constar em uma folha de pagamento, estar registrado na empresa e a empresa precisa ter esse arquivamento de todas as folhas de pagamento. Ok? Isso sim é uma folha de pagamento. Professora, e o que vem a ser remuneração? Remuneração são todas as importâncias pagas em contraprestação dos serviços realizados e que haja a relação do emprego entre as partes. Como assim? Tudo que é adicional, tudo que você ganha da empresa, tudo que é somado ao seu salário pode ser chamado de remuneração. Salários, gratificações, adicionais, pode ser caracterizado como remuneração. Vamos falar agora sobre adiantamento. Professora, o que seria um adiantamento salarial? Adiantamento salarial é uma porcentagem que é adiantado ao empregado do seu salário. Pode ser de 40%, de 50%. E esse adiantamento ele pode ser pago no todo dia 15 ou dia 20 de cada mês. Isso depende da organização e também da convenção coletiva da categoria. Porque existe convenção coletiva que estipula que deve ser pago todo dia 15 e tem que ser de 40%. Porém, existe convenção que estipula que pode ser pago até o dia 20 e tem que ser de 50%. Então, isso é entre a convenção coletiva da categoria e a organização. Professor, e o que é RSR? Que quer dizer repouso semanal remunerado. Repouso semanal remunerado é um descanso remunerado referente aos dias de repouso. Ou seja, se você trabalha de segunda a sábado e descansa no domingo, não é verdade? Mas você também recebe por esse domingo que você está descansando. Como assim, professora? O empregado, ele não recebe o salário do mês equivalente a 30 dias trabalhados? Sim, recebe. Só que nesses 30 dias existe o domingo e existe o feriado. E nós recebemos por esse descanso. Nós recebemos por estar descansando em casa no domingo ou no feriado. Então, isso sim é chamado o RSR, que é o repouso semanal remunerado, que equivale a um dia de serviço.